Auxílio de emergência já estão no ar, site e aplicativo da conta, onde serão depositados os R$ 600 dos trabalhadores informais. Mandetta fica depois de uma segunda-feira de desgastes com o presidente. O ministro segue na linha de frente da pandemia, mas confessa que chegou a esvaziar as gavetas. Mudança no WhatsApp para combater notícias falsas. A plataforma limita compartilhamento de informações. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A gente já começa essa edição de terça-feira com informações atualizadas sobre o coronavírus aqui no Distrito Federal e pelo Brasil. No momento que a capital se prepara para entrar na fase chamada de aceleração descontrolada, foram registradas 3 novas mortes, isso em menos de 24 horas. Um enfermeiro de 37 anos foi o mais jovem entre os casos. O homem morava em Samambaia e tinha obesidade, que é uma comorbidade que entra no grupo de risco. Ele estava internado desde o dia 24 de março no Agarrã. Os outros casos envolvem 2 mulheres, uma de 77 anos, moradora de Santa Maria, e outra de 61 anos, do Gama. As duas tinham hipertensão e diabetes, estavam internadas desde março. Ao todo, a capital soma 10 mortes provocadas pela doença. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, há no DF 485 casos diagnosticados positivos para o vírus. Mas a boa notícia é de que 148 pessoas estão curadas. Em meio à pandemia, que tem se espalhado pelo Brasil inteiro, os casos nacionais somam mais de 12 mil registros, com 566 mortes. E olha, a Secretaria de Saúde disse que até o início da próxima semana, 300 mil testes rápidos para detectar o coronavírus vão estar disponíveis para a população. O anúncio foi feito hoje durante uma visita técnica ao LACEN, o laboratório onde são feitos os exames. Representantes da Secretaria de Saúde, junto com a reitoria da Universidade de Brasília, participaram da visita ao laboratório. No local, as máquinas que fazem os exames para detectar a Covid-19 funcionam 24 horas por dia. Junto a elas, uma força-tarefa com cerca de 60 profissionais trabalha sem parar. O LACEN, depois que passou a funcionar 24 horas, isso deu uma sobrevida e uma oxigenação muito forte no resultado dos exames aqui para a comunidade. Desde o mês passado, o LACEN conta com o apoio da UNB. Graças à parceria, foi possível ampliar a capacidade de exames de 100 testes por dia para 200. Até o momento, mais de 2.000 diagnósticos foram realizados. Quando a gente fala para a comunidade que está com a UNB, que está com órgãos como o Senai e outros, isso dá uma credibilidade para o que nós estamos fazendo. É isso que busca toda hora a Secretaria de Saúde fazer. Passar para a população que, mesmo em meio a uma pandemia de coronavírus, nós temos bons técnicos, bons profissionais, instituições que têm respeito da sociedade, para que junto com o governo a gente consiga, em meio a toda a dificuldade que existe, porque existe, a gente consegue produzir o resultado que a população precisa para ter a tranquilidade em meio a uma pandemia. O LACEN é o principal responsável por exames para detectar o coronavírus, mas o DF conta com outras estruturas de apoio. Até o início da próxima semana, a Secretaria vai oferecer 300 mil testes rápidos com respostas em até 30 minutos. Nas avaliações feitas por biologia molecular, o tempo é maior, mas não ultrapassa 24 horas. Segundo a Secretaria de Saúde, hoje não há teste com resultado pendente no DF. Isso nunca houve na história do LACEN. Nós conseguimos produzir o resultado hoje, como nós chegamos aqui agora, e digamos que a fila está zerada, né? A Secretaria afirma ainda que o DF está preparado para um possível aumento drástico no número de casos com leitos disponíveis nas unidades públicas e privadas. Eu estou afirmando para vocês que agora, nesse momento, nós temos 10 leitos no Hospital da Criança, temos 40 lá no Hospital de Santa Maria, juntando com a Agarrã com os outros, soma 73 leitos que nós temos para a Covid exatamente nesse momento. Então não tem como dizer que está faltando leito. E o ministro Luiz Henrique Mandetta ganhou uma sobrevida como ministro da Saúde. Depois de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e de um dia inteiro de desgaste, Mandetta disse que fica no cargo, mas confessou que chegou a pedir para limpar as gavetas no gabinete. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. O mais importante agora, depois de toda essa confusão, Renata, no que diz respeito às pessoas, a orientação continua a mesma do Ministério, alguma coisa mudou?
Boa tarde. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A orientação continua a mesma. O ministro, inclusive, reafirmou isso ontem, né? O que vem falando nos últimos dias é que espera-se aí, claro que tomara que a gente não atinja, mas que o pico venha nos próximos dias. Por isso, permanece, sim, essa orientação. E como você bem disse, orientação de ficar em casa, né? Como você bem disse aí, o dia ontem foi marcado por boatos, expectativas. Tem, inclusive, ali as pessoas mais próximas do presidente Bolsonaro que afirma que ele já estava convencido, sim, de que ontem iria demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas também foi convencido por assessores de que não era o momento, né? O ministro, ele vem fazendo um trabalho que vem sendo aplaudido pelo Congresso Nacional, pela própria população. Existem várias pesquisas aí que apontam que ele tem aprovação da população com relação a essas medidas duras, mas medidas importantes, de acordo com a avaliação dele, de especialistas. Ele sempre fala, né, que é levado pelo que a ciência até agora vem dizendo, com relação a isso. E aí, no começo da noite, ali por volta das 8 horas, o ministro convocou uma coletiva. Antes ele já havia se reunido com o presidente Bolsonaro para dizer que ele vai permanecer no cargo, né? O que foi um alívio aí para muitas pessoas. Mas chegou a dizer também que ele e a equipe dele chegaram a limpar ali as gavetas, obviamente dizendo que a ideia era essa mesmo, né? Que ele fosse ser demitido ontem, o que não aconteceu, portanto. Mas vamos ouvir um pouco dessa entrevista coletiva, ouvir um pouco do que o ministro falou ontem com a imprensa. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome, é o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar. Felizmente começamos com mais um solavanco a semana de trabalho. Esperamos que a gente possa ter paz para poder conduzir. E enquanto essa paz estiver colocada, a gente conta aí com a colaboração dos órgãos de imprensa. É importante que ele consiga fazer o trabalho dele com muita tranquilidade, né? Ele quem está liderando esse momento importante que a gente está passando. A gente lembra aqui que no próprio domingo o presidente Bolsonaro, sem dizer nome, já havia dito ali que alguns ministros estavam virando estrelas e que ele usaria a caneta dele se fosse necessário. Então, há grande discordância com relação a esse isolamento. O presidente Bolsonaro defende que o isolamento ele deve acontecer apenas para os idosos e as pessoas que têm alguma doença crônica. Já o ministro defende o isolamento total. No entanto, ontem mesmo o Ministério da Saúde já anunciou aí um novo critério de distanciamento social que vai, a ideia é retornar gradualmente às atividades com muita calma, com muita tranquilidade, mas isso vai ser analisado a situação de cada cidade. Então analisa-se como é que está a situação de cada cidade, a ocupação de leitos, para a partir daí voltar ao retorno gradual, mas com muito cuidado, Rodrigo, porque precaução é realmente o que a gente precisa nesse momento. E agora a gente vai ouvir o comentário do Cláudio Humberto. Olha, essa confusão sobre a permanência do ministro da Saúde foi provocada por uma fake news, uma notícia falsa divulgada por diversos veículos de comunicação que não tinham fonte confiável, mas ainda assim cravaram que o ministro estava demitido, o que não era verdade. Mas o presidente Jair Bolsonaro, que não esconde sua insatisfação com o desempenho e o comportamento político, inclusive, de Luiz Henrique Mandetta, deve mesmo substituí-lo. São 3 nomes considerados. O Osmar Terra, que foi ministro da Cidadania até há muito pouco tempo, ele é médico, tem experiência no combate a epidemias e também é deputado federal. Também estão considerados Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária, e também a médica Nise Yamaguchi, que é uma infectologista especialista nesse tipo de assunto. Os 3 são defensores do isolamento vertical e também, no caso da médica, ela é uma entusiasta do uso da cloroquina, aquele medicamento contra a malária que tem sido eficiente, eficaz no uso de combate a essa doença que assombra a todos nós. E deputados distritais podem votar em segundo turno, hoje à tarde, o projeto que obriga as instituições privadas de ensino a reduzirem o valor das mensalidades em pelo menos 30%, enquanto durar essa pandemia. A votação, no entanto, pode não acontecer se os distritais e sindicato das escolas chegarem a um acordo. A reunião está acontecendo agora, lá na Câmara Legislativa, e conta também com a presença da Defensoria Pública, da OAB e de representantes das escolas e dos pais dos alunos. Existe uma proposta alternativa na mesa, ou se chega a um consenso em relação ao projeto,
ou deixa a critério de cada escola, mas com a redução garantida. Você acompanha as novidades no Band Cidade segunda edição, então anote aí, às 6:50 da noite. Olha, muitos trabalhadores viram a vida financeira virar pelo avesso. Alguns tiveram um salário reduzido, outros estão sem renda, mas hoje é o 5º dia útil do mês e as contas estão batendo a porta. A gente preparou uma reportagem com um balanço sobre o que pode ficar para depois e o que deve ser prioridade. Os comércios estão fechados, algumas empresas não estão funcionando ou operam apenas parcialmente, medidas que atingem em cheio o bolso de empresários e trabalhadores. Tendo em vista a atual situação, não só aqui no Distrito Federal, mas em todo o país, algumas empresas anunciaram medidas para aliviar os gastos dos consumidores. A CAESB, por exemplo, suspendeu o corte de água por falta de pagamento. E a mesma decisão foi tomada pela SEB para beneficiar residências e propriedades rurais. Quem não conseguiu esse alívio de forma espontânea buscou a justiça. Este advogado conseguiu a suspensão total do aluguel da loja de um cliente enquanto durar a quarentena. É nessa decisão que se diferencia da maioria das que têm sido publicadas a nível de Brasil, está a suspensão integral do aluguel. Na maioria das decisões, que também não são muitas, os juízes têm determinado o pagamento do aluguel mínimo ou ainda tem determinado que seja pago aluguéis provisionais de 80%, como requer lá o rito da revisional de contrato de aluguel. Então nós inovamos nesse pedido, foi o que nós conseguimos fazer de diferente com base nas decisões que nós vimos que já estavam vindo, só que aquelas decisões elas não estavam atendendo 100% a demanda do empresário. Agora, se o problema é o pagamento de cartão de crédito, a associação que representa o serviço alerta que a negociação com a prestadora deve ser feita antes do vencimento da fatura. O importante é não deixar vencer. Procure o quanto antes o emissor do seu cartão, não tenha dúvida. Juntos vocês vão encontrar a melhor opção, a melhor solução para equacionamento dos seus débitos e você poder continuar realizando o seu consumo de forma consciente, com planejamento. A indústria procurará junto com você encontrar mecanismos para que você não fique inadimplente. No verso do seu cartão ou na própria fatura tem um número de contato do seu banco, do emissor do seu cartão. Ligue, procure, coloque o seu problema. Não tenham dúvidas que juntos chegarão a uma melhor solução para os seus débitos. Mas o PROCON afirma que as empresas não são obrigadas a negociar os pagamentos, mas vale a tentativa. Caso fique demonstrado que há uma vantagem excessiva em decorrência da atual situação que nós estamos vivendo, em obrigar o consumidor a honrar com esses pagamentos, é possível que haja a revisão judicial dessas parcelas. É importante que o consumidor lembre também de deixar registrado tudo que foi tentado negociar junto com as empresas para a futura comprovação. Agora, Renato Dourado volta falando sobre o IPVA. Tem coisa que vale a pena ouvir de novo. O IPVA ficou até 20% mais barato este ano. A redução foi de 16% para carros e 20% para motos. E isso aconteceu só aqui, hein? Enquanto o resto do Brasil aumentou o valor, o Distrito Federal foi lá e reduziu. Muito bom, né? Agora está chegando a hora de pagar a terceira e última parcela do IPVA com vencimento entre 13 e 17 de abril, de acordo com o final da placa do seu veículo. Para acessar o boleto é simples. Basta entrar no site www.economia.df.gov.br ou baixar o aplicativo Economia DF. É rápido, fácil e super seguro. E fique atento às tentativas de fraude. Os boletos jamais serão enviados por e-mail ou pelo celular. Se você receber algum boleto por esses canais, não pague. IPVA 2020 é mais vantagem para todos. Governo do Distrito Federal. E a seguir já está no ar o site para o aplicativo dos pedidos do auxílio de R$600. Todos os detalhes logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. Criançada em casa agora no isolamento, sinônimo de mudança de rotina e mais guloseimas no cardápio. Hora de redobrar atenção com a escovação. E no Consulte Doutor de hoje, nossa convidada é a odontopediatra Jéssica Campos, está com a gente. Doutora, obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Como os papais, mamães que estão nos acompanhando devem atravessar e se portar aí diante desse cenário, né?
Qual é o cuidado com o cardápio, por exemplo, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, estamos no momento de isolamento, as crianças em casa, e normalmente elas estão tendo muitos lanches à sua disposição. E, às vezes, lanches que não são de boa qualidade, né? Muito rico em açúcares, e essa é a grande preocupação, porque o açúcar é o grande vilão do ponto de vista de desenvolvimento da doença cárie. Então, a atenção que a gente tem que ter agora, neste momento, que os pais estão em casa, podem estar mais tempo com as crianças, é justamente dar preferência para alimentos mais saudáveis, preparar alimentos em casa, evitar alimentos industrializados e definir uma rotina. Não deixar lanches à vontade, não deixar comer a qualquer momento, ficar beliscando, porque a frequência da ingestão de açúcar é muito preocupante nesse momento. Agora, você tocou num ponto, doutora, que é fundamental agora, é a questão da rotina. Porque as crianças, no ambiente escolar, têm lá um regramento, tem uma rotina. E em casa, as crianças acabam achando tão de folga, tão de fim de semana, né? Como é que os pais têm que adaptar essa rotina, por exemplo, para a escovação dos dentes e qual deve ser a periodicidade aí de escovação dos dentes? Muito bom. A prioridade é que os pais determinem uma rotina mesmo. Acordou, vai fazer uma refeição, fez o café da manhã. Após o café da manhã, a gente faz uma escovação para remover aquela carga de açúcar que o café da manhã trouxe para a boca e remover as bactérias que estão na superfície do dente. E determine o próximo horário para o lanche, não deixar ficar beliscando. Passou o almoço, faz uma nova escovação, fio dental, e após o jantar também. Tenha horários para alimentação e pelo menos 3 escovações após as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. E o uso do fio dental, que é fundamental para limpar na região entre um dentinho e outro, não pode faltar. E tem pergunta chegando de uma mamãe aqui, o que fazer em caso de algum acidente, se a criança cair, eventualmente bater o dente, o que deve fazer nesse caso, doutora? Legal, muito bom. As crianças em casa, mais agitadas pela ansiedade, tendem a ter muitos acidentes domésticos, queda, bater o dentinho e quebrar, né? E em casos de traumas, as clínicas estão atendendo sempre em condições de urgência. Caiu o dentinho, quebrou um pedacinho, o dentinho saiu da boca, pega o dentinho, conserve ele em soro fisiológico ou em leite, que são meios de fácil acesso, e tenta entrar em contato o mais rápido possível com o seu profissional ou buscar na internet algum contato de profissional de urgência para tentar salvar o dentinho, tentar reposicionar, tentar recolar o fragmento que quebrou, sempre condicionado dessa forma, com soro fisiológico ou um leite. Perfeito, doutora, muito obrigado aqui pela participação no Band Cidade. Uma boa tarde. Agradeço, boa tarde. E olha, hoje a gente completa um mês que a Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no DF. A paciente número 1 continua internada no Hospital Regional da Asa Norte em estado gravíssimo. E a partir de agora, o Agarran vai receber somente os pacientes contaminados. Quem precisar de outro tratamento vai ser encaminhado para outras unidades de saúde e as transferências já começaram. Na próxima semana, o hospital passa a ficar totalmente disponível para a pandemia. Desde que se tornou referência em atendimento a pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus, a procura pelo Agarran reduziu. Uma justificativa para essa queda pode ser por causa da quarentena, medida que foi levada em consideração para que o governo tomasse a decisão de tornar o hospital exclusivo para a internação de pessoas com a Covid-19 e queimados. Não dá para você juntar o paciente que está testado positivo com um pronto-socorro, por exemplo, aberto para o público geral. Houve uma procura, a diminuição na procura dos hospitais, isso não afetou a população em nada, porque os serviços eles foram remanejados aqui para o base, para o HUB, para o HMIB, não houve dano para a população. O que nós estamos fazendo é tendo uma preocupação de separar as coisas. A previsão é que até o fim desta semana, todos os pacientes que não têm coronavírus ou estão na ala de queimados sejam transferidos para outros hospitais. Os pacientes vão ser levados para as unidades perto das regiões administrativas que moram. Já os atendimentos de emergência serão transferidos para o HMIB e o HUB. Para evitar que outros pacientes com necessidades de atendimento diferentes ao coronavírus ou queimaduras sejam encaminhados para o Agarran, as ambulâncias já estão avisadas para evitar o hospital. Foi lançado nesta manhã o tão esperado, aguardado calendário e também o aplicativo para viabilizar o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600
para trabalhadores informais. O governo vai criar mais de 30 milhões de contas digitais para, inclusive, disponibilizar parte desse recurso. A gente vai trazer mais informações com a Renata Dourado. Estava todo mundo aguardando esse anúncio, né, Renata? Finalmente, né, Rodrigo? Uma informação muito importante, as pessoas estão ansiosas, estão sem dinheiro muitas vezes para comprar o alimento, pagar as contas. Então, o governo, finalmente, ele divulgou aí tanto o aplicativo quanto o endereço. Vou pedir para colocar aqui na nossa tela o aplicativo e o endereço, lembrando que só vai fazer esse cadastro as pessoas que não estão no cadastro único e que não recebem o Bolsa Família. Então tá aí na sua tela, é auxilio.caixa.gov.br. Esse é o endereço já confirmado pelo governo, então não precisam as pessoas terem receios, terem medo. Muito simples, inclusive eu entrei hoje lá para verificar. Tem um aplicativo que é o auxílio emergencial e tem um telefone que eles também disponibilizaram para tirar dúvidas. É o 111. Esse telefone não é para fazer o cadastro é só nesse endereço que a gente colocou, mas é para tirar dúvidas. Então vamos relembrar, quem tem direito a receber esse benefício de R$600, podendo beneficiar até 2 pessoas na mesma família, R$1.200, ou podendo beneficiar as mães de família que são solteiras, as chefes de família, né, mães solos, até R$1.200. Então são os maiores de 18 anos, que estão na informalidade, ou seja, não têm carteira de trabalho assinada, os micro, pequenos empreendedores e aqueles que não recebem nenhum outro benefício do governo, com exceção do Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família, o governo já vai fazer automaticamente, ver qual o benefício mais vantajoso e colocar na conta normalmente. Então, pois bem, quem vai receber na próxima quarta-feira, a expectativa aí, esse valor? Na próxima quarta ou quinta-feira, esse valor. São as pessoas que estão no cadastro único, mas que não recebem o Bolsa Família e que têm conta na Caixa ou no Banco do Brasil. Então, o dinheiro já vai automaticamente para essa conta. No dia 14 de abril, vão receber as pessoas que também fazem parte desse cadastro único e que não têm conta. Você lembrou aí que o governo vai criar algo em torno de 30 milhões de contas na Caixa Econômica Federal, uma conta poupança sem custo nenhum para essas pessoas, onde elas vão poder fazer a transferência para os bancos que elas quiserem. Então, 30 milhões de contas serão criadas, obviamente, para as pessoas que não têm nenhuma conta em nenhum outro banco. As pessoas que recebem o Bolsa Família vão continuar recebendo no mesmo dia, no dia 16 de abril. Todo mês de 16, então, vai receber esse benefício. E essas pessoas que a gente está dizendo aí para fazer esse cadastro, a ideia do governo é que elas comecem a receber a partir do 5º dia, uma vez que efetivar esse cadastro. Mas é muito importante, Rodrigo, a gente reafirmar aqui o que o governo já disse. As pessoas precisam ser honestas, precisam ser verdadeiras, até porque vai ter um cruzamento de dados. A pessoa vai colocar o CPF dela lá, então o governo vai ter como monitorar se essa pessoa realmente se enquadra, se encaixa nesse perfil para receber esse dinheiro. Porque a gente está falando de um universo de mais de 50 milhões de pessoas que estão efetivamente precisando desse dinheiro, pessoas que não têm renda nenhuma para sustentar a família. Então está aí o endereço eletrônico, o telefone para tirar dúvidas, 111, qualquer dúvida vai lá para verificar se realmente pode, se não pode receber. Está aí o endereço auxilio.caixa.gov.br, o endereço oficial, então a pessoa pode ir e fazer o cadastro e muita atenção às fake news. A gente vem falando isso aqui nos últimos dias, muita atenção, existem várias pessoas, infelizmente, que estão mandando via WhatsApp, vários endereços que não são reais, que não são verdadeiros, então está aí o endereço eletrônico verdadeiro e o aplicativo que é o auxílio emergencial. Agora a gente vai ouvir o comentário do Cláudio Humberto. Olha, nessa questão do auxílio emergencial de R$600 que o governo federal está concedendo a trabalhadores, sobretudo os informais, há um grupo de funcionários públicos que precisam ser homenageados. São aqueles que, integrantes dos quadros da Caixa Econômica ou do Poder Executivo da Administração Direta, desenvolveram um sistema de informática em tempo recorde, esse aplicativo que permite o acesso simultâneo de milhões de brasileiros a esse benefício. Para essa turma aí, as homenagens do povo brasileiro. A seguir, o WhatsApp limita encaminhamento de mensagens para frear as chamadas fake news. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Vamos falar aqui do Enem 2020. Quem deseja pedir a isenção da taxa tem até o dia 17 de abril para isso. Quem estudou em escola pública a vida toda ou só o 3º ano do ensino médio, bolsista da rede privada e quem faz parte do cadastro único tem direito a fazer a solicitação. Vale dizer que os candidatos que pediram a isenção em 2019, mas não compareceram aos dias de prova, devem justificar a falta por escrito para tentar nova isenção esse ano.
Lembrando que as inscrições começam no dia 11 de maio e o site é o enem.inep.gov.br, já está aqui para você. O WhatsApp anunciou hoje que vai limitar o encaminhamento de mensagens no aplicativo para evitar a propagação de notícias falsas. Foi uma forma que a plataforma encontrou para frear o cenário de desinformação em meio a essa crise do coronavírus. A partir de agora, não será mais possível encaminhar uma mensagem que foi retransmitida diversas vezes a 5 destinatários, mas apenas a 1. A mudança vale para as chamadas mensagens encaminhadas com frequência, que são rotuladas no aplicativo como setas duplas. Essas setas indicam que a mensagem não veio de um contato próximo. A mudança é tema de um comentário do Cláudio Humberto. Acompanha aí. Olha, é muito importante essa iniciativa do WhatsApp, porque é o principal vetor da disseminação de notícias falsas, e a desinformação é um grave impedimento, até um grave inimigo do combate ao coronavírus. Mas o cidadão, aquele que usa o WhatsApp, tem um papel fundamental nisso, antes mesmo de qualquer filtro. Ele é o próprio filtro, né? O cidadão deve desconfiar de qualquer medida, qualquer notícia, qualquer informação mirabolante. Dá uma conferida, dá um Google, verifica se aquilo ali já foi noticiado por veículos de comunicação da sua confiança. Se não foi, descarte. Dessa maneira, condenando ao lixo o que é mentira, o que é fake news, que nós podemos ter, com a informação correta, condições melhores e mais adequadas de enfrentar essa pandemia. E mande aqui para a Band o seu vídeo relatando como você e sua família estão se adequando a esse período de isolamento, como está a convivência familiar, o que estão fazendo para superar esse momento que não é nada fácil, e vamos mostrar os vídeos aqui nos nossos telejornais. Então anote aí nosso número, que é o 99976-9204. E o Band Cidade primeira edição vai ficando por aqui, vem chegando aí a galera dos donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau! Valeu!